Para muito dono de loja de celular, a paixão pela tecnologia muitas vezes fica, soterrada por uma avalanche de tarefa manual, né? Gerenciar estoque, calcular comissão, controlar o caixa, toda essa rotina administrativa acaba comendo um tempo precioso, um tempo que deveria ser usado para fazer o negócio crescer. Vamos dar uma olhada em como a organização pode virar esse jogo. Olha, essa frase resume a realidade de muito, mas muito empreendedor. É aquela sensação de estar se afogando em dados, sabe? Onde todo fechamento de mês vira um teste de paciência. O foco se perde, o estresse vai lá para cima e a chance de cometer um errinho manual que custa dinheiro é simplesmente gigante. Ok, vamos começar por aqui. Esse é o ponto de partida que a gente pode chamar, sem medo de errar, de caos do Excel. Aquele monte de arquivo que não conversa entre si, que limita o crescimento e que no fim do dia só gera dor de cabeça. E um dos primeiros lugares onde esse caos aparece com força é na hora de gerenciar as trocas de aparelhos. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Pensa bem, um cliente entra na loja, quer dar o aparelho usado dele como parte do pagamento. Isso deveria ser uma ótima venda, certo? Mas na prática, muitas vezes vira uma bagunça, um furo no controle de inventário. Como é que se resolve isso de um jeito inteligente? A solução está num fluxo amarradinho, integrado. Em vez de ficar com anotação manual, processo separado, o sistema transforma essa complexidade toda em 3 passos bem simples. Na própria tela de venda, ao aceitar o aparelho usado, ele já cai direto para o sistema, prontinho para ser processado. Sem planilha, sem esquecimento, sem furo no estoque. Simples assim. E essa simplificação, claro, vai muito além da troca. Ela acaba impactando a operação inteira da loja, conectando todas as pontas que antes viviam soltas. Vamos ver como isso funciona na prática? A verdadeira virada de chave é essa aqui, a integração total. Aquele mesmo aparelho que entrou como uma troca pode, com um único clique, gerar uma ordem de serviço, uma OS, para assistência técnica. Os custos desse conserto são lançados ali e o sistema já calcula a margem de lucro que aquele item pode dar no futuro. Tudo fica rastreável, do começo ao fim. Beleza, organizar uma loja já é um desafio e tanto. Mas e quando o negócio cresce? E vira 2, 3, 10 unidades? Aí a complexidade se multiplica. O tal caos do Excel vira um monstro de várias cabeças, com estoques e caixas que simplesmente nunca batem. A resposta para conseguir escalar o negócio sem perder a sanidade não é trabalhar mais, é trabalhar de forma mais inteligente. A chave de tudo é a centralização, é ter a visão completa do negócio num lugar só, não importa quantas filiais existam. Isso funciona como se fosse uma torre de comando. O dono do negócio consegue ver o estoque de todas as lojas em tempo real e, se precisar, transferir um produto da loja A para a loja B com pouquíssimos cliques. O painel financeiro não mostra só uma unidade, ele mostra a saúde financeira de toda a rede junta. E se permite uma visão estratégica que antes era, vamos ser sinceros, impossível. E aqui vem o alívio. Aquela paz de espírito de saber exatamente quanto a empresa faturou e lucrou no dia, somando tudo, sem precisar de 10 ligações ou de um monte de planilha enviada por e-mail. A informação está ali, consolidada, confiável. Agora, vamos falar de um dos maiores vilões da administração de qualquer varejo, a folha de pagamento. Principalmente quando entram na conta os ganhos variáveis, tipo comissão. É a mesma história todo santo fim de mês, né? Ter que buscar as vendas de cada vendedor, calcular as comissões, lembrar de descontar aqueles adiantamentos, os famosos vales que foram pedidos durante o mês. É um processo super manual, demorado e com um risco de erro altíssimo. O contraste aqui é brutal. De um lado, horas de estresse e a incerteza de um erro que pode pesar no bolso. Do outro, um processo que leva segundos e que dá total confiança e transparência, tanto para o gestor quanto para o funcionário. Então, a sacada é a seguinte: o sistema já sabe quanto cada um vendeu, então ele já calcula a comissão. Ele também tem um lugar específico onde os vales são registrados ao longo do mês. No dia de fechar a folha, ele simplesmente junta tudo, faz as contas e apresenta o valor líquido certinho a pagar. E aqui a gente vê o verdadeiro poder da automação. Depois de conferir os valores, é literalmente um único clique. Um clique e pronto. Todos os recibos de pagamento são gerados individuais, detalhados, bonitinhos em PDF. O que antes levava um dia inteiro de trabalho, agora se resolve em minutos. Quando a gente junta todas essas peças, fica muito claro que organização não é só sobre ter as coisas arrumadas. É uma ferramenta direta para aumentar o lucro e a segurança do negócio. Um pilar fundamental dessa segurança é o controle de acesso. Nem todo mundo precisa ver tudo, certo? Com perfis de usuário bem definidos,
Um vendedor acessa o sistema de vendas, mas não tem acesso aos relatórios financeiros. O estoquista gerencia o inventário, mas não vê a folha de pagamento. Isso diminui muito os riscos e mantém a equipe focada no que realmente importa para cada um. E é aqui que a organização vira estratégia de verdade. Com dados precisos na mão, o gestor para de só apagar incêndio e começa a tomar decisões inteligentes. Dá para ver qual produto dá mais lucro, qual vendedor tem o melhor desempenho, qual loja precisa de mais atenção. A informação deixa de ser um problema e se torna uma vantagem competitiva. No fim das contas, a grande transformação é essa. O tempo do dono do negócio, que é o ativo mais valioso que existe, é liberado. A pessoa sai do operacional, das planilhas, da burocracia e, finalmente, passa a ter tempo para pensar no futuro, em novas lojas, em novas estratégias de marketing, em novas oportunidades. Deixa de ser o bombeiro para se tornar o arquiteto do negócio. Fica a reflexão: quanto tempo e quanto dinheiro estão sendo perdidos no meio do caos operacional? Organizar não é um custo. É, na verdade, o primeiro e talvez o mais importante investimento na construção de um negócio que seja verdadeiramente escalável e, claro, lucrativo.